Você já conhece o termo DeFi? Já ouviu falar sobre o token Genox? E afinal, qual é a proposta que esse token traz? Fala investidor, eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é o 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você vai ver sobre um token que está surgindo no mercado, o Genox Token. Me chamou a atenção esse token ao ler uma notícia que ele tinha subido o seu preço bastante nos últimos dias. Vou deixar aqui a notícia na tela para que você saiba do que eu estou falando. Você achou que eu tinha visto sobre esse token no Track Crypto? Engano seu, dessa vez não. Para os mais novos e que ainda não conhecem, a Track Crypto é uma ferramenta que eu desenvolvi para rastrear milhares de criptomoedas com apenas um clique. Você também pode ter acesso a ela. Como eu vinha dizendo, não, dessa vez não foi lá que eu encontrei esse token. A notícia me chamou a atenção por estar subindo 52%. Então vamos estudar sobre ele para poder ver se a proposta é interessante e o que ele está propondo? Mas antes eu preciso te dizer que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de criptomoedas. Eu também não vou te prometer nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Aqui você não vai ver uma análise geral dos ativos relacionados a finanças descentralizadas, ou seja, DeFi. Você vai ver, sobre o token Genox especificamente. Primeiramente, aqui você saberá um pouco sobre essa incrível categoria de DeFi, apesar de não ser o foco principal. Eu já abordei sobre DeFi em outros momentos aqui no meu canal, com vídeos inclusive falando sobre especificamente essa categoria. Mas DeFi é um conceito de finanças descentralizadas, ao invés das finanças tradicionais com os bancos centralizados. Na verdade, se você for olhar a cadeia toda das criptomoedas, há uma estrutura bastante descentralizada para os demais processos. Isso é proporcionado pela blockchain e o processo de existência de estruturas para validar transferências, o que retira a necessidade de um banco centralizador. Você pode transferir ativos digitais também, além das próprias criptomoedas. Mas vamos voltar a falar sobre DeFi. Nessas finanças, há processos de empréstimos descentralizados, aplicações, investimentos e muitos outros protocolos. Acredite, há muitas opções dentro desse mercado. E eu vou te falar sobre essa criptomoeda especificamente, mas sem recomendar compras ou vendas. Você estará se informando sobre as novidades do mercado e a partir de tudo você pode tomar uma decisão. Ao conhecer mais o mercado, você naturalmente também está se aproximando do 15 em 1. O 15 em 1 é multiplicar por 15 vezes o seu valor investido com uma criptomoeda em até um ano. Daí o termo 15 em 1 para os mais novos, para quem ainda não sabe o que é um 15 em 1. Eu vou te contar uma parte curiosa, inclusive. Quando eu ouvi falar sobre DeFi pela primeira vez, eu tive que parar e voltar o vídeo algumas vezes para poder entender o que ele estava falando. Na época, as informações eram bastante escassas. Eu queria saber, mas não existiam tantas fontes. Assim como o restante no que diz respeito às criptomoedas, eu também não vi na minha faculdade nem no meu MBA em investimento e risco. Ainda assim, eu pratico as noções e boas práticas de investimentos que eu aprendi no MBA, mas especificamente sobre o funcionamento das criptomoedas, não haviam essas informações, Então eu tive que ir e voltar algumas vezes. O meu objetivo é justamente que você não passe por isso, que eu passei. Na época, a fonte que eu encontrei era somente técnica, não tinha tanta didática no que estava dizendo. Era como se eu estivesse ouvindo um outro idioma, muitas expressões técnicas novas, muita coisa diferente. Eu me recordo que eu parava o vídeo e buscava no Google o significado daquela tal palavra. Afinal de contas, era realmente um idioma novo, Eu estava vendo uma nova linguagem que tem a ver com as criptomoedas. Você se recorda quando começou a aprender, por exemplo, um outro idioma, talvez o inglês mesmo? Ou não preciso nem ir tão longe. Quando você começa a conhecer uma área, vem muitas expressões diferentes que você não consegue entender direito no primeiro momento se ela não for bem explicada de uma forma didática. Mas fica tranquilo que eu estou aqui com você justamente para que você não tenha essa dificuldade aqui. Logo, você não precisa levantar a bandeira da dificuldade de entendimento, porque isso eu vou impedir que aconteça com você. Eu quero que a transmissão seja o mais simples possível. E se acontecer com você, deixe um comentário ou envie mensagem nas redes que eu lhe ajudo nesse processo. Eu realmente sou um parceiro seu nessa trajetória. O 15 em 1 não é do dia para a noite, mas a troca de informações com qualidade sobre o mercado te acelera nesse objetivo do 15 em 1. Você sai daquele zigue-zague e passa a andar em linha reta na pista que está disponível para você chegar no 15 em 1. Você já viu um carro de Fórmula 1?
Ele até aquece fazendo zigue-zague, mas quando a corrida começa, ele vai dentro da pista em busca de fazer tudo no melhor tempo possível. Eu sei como é essa dificuldade de entendimento, no primeiro momento, porque eu vivi isso, como eu já disse para você. Eu sei quanto é ruim ficar na dúvida e ter que ir caçando as informações. Por isso eu me proponho a missão de estar com você e de contribuir para a propagação da cultura financeira aqui no Brasil. Além de passar informações superficiais, eu vejo muitas vezes os agentes da internet passando informações com viés apaixonado, sem fazer análise dos prós e dos contras reais. Isso é algo que você jamais deve fazer, se apaixonar por ativos. Nem criptomoedas, nem ações, nem título de renda fixa, nada, não se apaixone. Se o ativo é bom, então compre. Se ele não for bom, então se mantenha longe dele, venda ele o quanto antes. Ainda mais se tratando de criptomoedas, onde existem milhares que tentam chamar a sua atenção. Mas você precisa entender que a sustentação econômica é fundamental, assim como a atratividade, engajamento e outros fatores mais, As criptomoedas capazes de fazer um 15 em 1 são aquelas realmente com relação com a inovação, até mesmo porque, como eu disse, existem milhares. Se for uma criptomoeda mais ou menos, ela não vai chamar tanta atenção. Mas enfim, bora então fazer a análise dessa nova plataforma? Primeiramente, eu reforço mais uma vez que eu não estou fazendo nenhuma recomendação específica em relação a essa moeda. Como eu te disse, esse é um ativo de DeFi, de finanças descentralizadas. Existem muitos outros no mercado de DeFi dentro do mundo cripto, com diversas propostas para que os investidores encontrem oportunidades de ganhos relacionados a finanças. Por exemplo, temos as DEX, que são as exchanges descentralizadas. A PancakeSwap é um exemplo desses, onde os investidores têm pools, farms e opções de stake. Todas essas possibilidades rendem dinheiro para esses investidores com diversos ativos. No Farm você pode, por exemplo, combinar dois ativos para criar um e ter uma rentabilidade ao longo do tempo com essa combinação. Já nos pools você investe o ativo como um stake para poder ser remunerado. Mas além dessas, existem outras diversas plataformas com serviços. A grande verdade é que existem várias possibilidades e o investidor deve garimpar bem no mercado para poder encontrar essas possibilidades. Esse processo requer algum trabalho? Sim, nada de outro mundo, mas ele requer para você encontrar opções de rentabilizar o seu dinheiro com as criptomoedas. Só que, justamente nessa linha, surge uma nova plataforma, o Gnox Token, como eu já falei. Ele se propõe a gerar uma renda passiva para que os usuários invistam nessa plataforma. O processo de seleção de protocolos requer um trabalho normalmente, mas a Gnox diz que vai fazer essa seleção para os usuários e ela vai gerar essa rentabilidade a partir disso. Ela propõe que os usuários não tenham esse trabalho na parte de seleção de opções mais rentáveis relacionada a DeFi. A plataforma cobrará 10% de imposto em transações feitas nela, com as seguintes finalidades. 1% vai para a redistribuição, onde o valor será utilizado para o pagamento a cada 60 minutos para os usuários que estiverem com essa possibilidade de ganhos dentro da plataforma. 1% mais vai para um pool de liquidez. O objetivo é a PancakeSwap criar um piso de preço estável para o token. 6% vai para a tesouraria, onde o objetivo desse 6% para a tesouraria é que o volume de fundos cresça para estar ativo em outras opções mais de protocolo e captar cada vez mais recursos, enfim, realizar mais processos para rentabilizar na ponta da linha para quem investir dentro da proposta de DeFi relacionada a esse token. E por fim, 2% do investimento vai estar relacionado ao marketing para, enfim, chamar a atenção, mostrar ao mercado a que ela veio. Há também um planejamento para oferecer recompensas mensais. Mas além disso, a plataforma tem o objetivo de ter 5 bilhões de tokens no total, com a seguinte distribuição. 55% vai estar relacionado à pré-venda, o processo que ela está nesse momento. 5% vai ficar com a equipe, 10% vai ficar sendo um lastro para poder fazer as ações de marketing, 10% para o desenvolvimento e 15% para o público. Mas afinal, em que fase está o projeto? Atualmente ela está na fase 1 da pré-venda até o dia 12 de junho. Haverá uma segunda fase até o dia 12 de julho. Para entrar no projeto, os interessados precisam seguir 4 etapas. Primeiro, entrar na plataforma pré-venda, que está disponível lá no site. Depois, em segundo lugar, ele vai comprar o token Gnox. Em terceiro, copiar e colar o endereço de destino da sua carteira. E em quarto lugar, ele vai simplesmente esperar o dia do lançamento para, enfim, começar as vendas a mercado mais tradicionais. Para entender melhor a atratividade do projeto, eu calculei qual seria o seu Crypto Score. Eu vou passar aqui na tela para você entender melhor do que eu estou falando, do Crypto Score desse projeto. Mas olhando, por exemplo, critérios como a posição nas redes sociais, a gente consegue observar que há baixos seguidores e baixo engajamento, que não é algo positivo. O site do projeto, no entanto, é organizado, ainda que o nome dos desenvolvedores esteja em anonimato. Isso não é algo tão positivo.
A plataforma tem uma visão à frente no que diz respeito a planejamento em seu roadmap, ou seja, tem alguns planejamentos para um bom tempo. Ela vai rodar na Binance Smart Chain e ainda tem um baixo valor de mercado. A data de início das negociações depois da fase de pré-venda ainda nem aconteceu, porque como eu disse, a gente está na pré-venda. E também a gente não tem informações de receita e liquidez justamente porque ainda não chegou nessa fase. Quanto ao tokenomics, não parece totalmente bagunçado, ainda que a ferramenta rodando seja um mecanismo mais eficaz para analisar isso com precisão. Existe também um baixo risco regulatório, existem alguns concorrentes. Sim, esses concorrentes estão até diferentes, mas eles são concorrentes de DeFi e poucas entregas no roadmap feita, naturalmente porque ainda não foi lançado. Com essas informações a gente chega a um score de atratividade de 52.3, enquanto o score de risco é de 54.2. A atratividade realmente não é baixa, ainda que exista o risco envolvido, como você pode ver. Com esses números, o seu Crypto Score ele fica bem próximo a 1, ele fica de 0.97 para ser mais exato, o que mostra que o risco é levemente maior do que a atratividade, ainda que não seja totalmente baixa essa atratividade, como eu já mencionei para você. Por ser um projeto ainda não iniciado, na prática, existe o desafio de calcular o Crypto Score. Naturalmente, a depender do que acontecer quando ele for lançado, esse Crypto Score poderá ser atualizado. O Crypto Score é uma fotografia do momento, até mesmo porque os indicadores utilizados para o cálculo podem sofrer alterações ao longo do tempo. Essa é a ferramenta que eu desenvolvi, algo totalmente diferente do que existe no mercado hoje em dia, e tem o objetivo de buscar bons projetos de criptomoedas, e você sempre vai poder avaliar qualquer projeto com o Crypto Score. Todo projeto tem naturalmente o seu risco e o seu retorno, e a decisão final fica sempre a cargo do investidor de fazer a compra ou não. Nesse vídeo então você viu sobre o token Gnox. Eu passei aqui por ele, e também passei um pouco pelo ambiente das finanças descentralizadas. Por fim, eu calculei o seu Crypto Score e você pode checar qual é o Crypto Score desse token. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e de marcar o sininho para receber aviso dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que gostam de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!